E aí pessoal, bom demais? O objetivo dessa videoaula é te mostrar o tema do projeto mecânico auxiliado por computador desse semestre. O projeto desse semestre é um elevador de cargas que vai transportar materiais em um percurso de 2 andares. Isso é mais ou menos equivalente a 7 metros. Então, antes da gente apresentar todos os detalhes, eu quero te mostrar casos reais. Vou te mostrar 4 elevadores de carga muito parecidos com esse. Esse da esquerda é um elevador que ele é interno, certo? Também de percurso de 2 andares. O caso da direita já é um elevador externo, também enclausurado, mas fora da organização. E tem outros 2 exemplos aqui de 2 elevadores internos. Então, basicamente, é isso que a gente vai projetar durante esse semestre. Agora, vale a gente voltar e começar a falar sobre o princípio básico de funcionamento dos elevadores, que ele é baseado na vantagem mecânica. A vantagem mecânica é um conceito muito interessante da física, da mecânica do corpo rígido, que é uma divisão entre a força que é obtida dividido pela força aplicada em uma máquina simples. Então, o caso clássico é o caso da alavanca, não é? Então, a gente tem um fulcro ou ponto de apoio, é onde você apoia, e aí você tem os 2 braços. Um é o braço que você aplica a força e o outro é o braço no qual você obtém a multiplicação ou a divisão da força. A partir de agora eu vou te mostrar 3 exemplos bem simples e eventualmente vai ficar aparecendo um barulhinho de eu clicando no mouse. Tipo assim, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí fica esse barulhinho do mouse. Eu peço desculpas para vocês, mas tipo, como a gente não tá aqui nos estúdios de Hollywood, vai ficar esse barulhinho chato aí mesmo. Eu só vou apagar aqui para a gente começar de novo. Essa configuração aqui da esquerda, eu tenho uma situação no qual eu tenho um peso de 100 newtons e ele é sustentado por um fio inextensível, de massa desprezível e, portanto, a tração nesse fio, nesse cabo de aço é sempre igual, de tal maneira que eu tenho 100 newtons no cabo de aço para levantar 100 newtons, de tal maneira que a vantagem mecânica que vai ser a força obtida 100 newtons azul, dividido por força aplicada 100 newtons vermelhinho aqui, de tal maneira que a vantagem mecânica é igual a 1. Em compensação, nesse exemplo do meio, eu tenho essa mesma carga, esse mesmo peso sustentado por 2 cabos de aço. É o mesmo cabo de aço, mas o cabo de aço dá 2 voltas, de tal maneira que a tensão ou tração nesse cabo de aço ela é a mesma ao longo dele todo. Ou seja, se você pregar aqui, eu tenho 100 newtons aqui, eu tenho 50 newtons na esquerda, 50 newtons na direita. Obviamente aqui no cabo de aço eu tenho 50 newtons, de tal maneira que nessa situação eu tenho uma vantagem mecânica igual a 2. E por fim, eu tenho aqui essa carga, né? Essa massa de 100 newtons sustentadas por 1, 2, 3, 4 cabos de aço. Na verdade é um só, porque ele é o mesmo. Ou seja, se vocês prestarem atenção, eu tenho a tração no cabo de aço igual a 25, de tal sorte que a vantagem mecânica é igual a 4, dividindo 100 obtido, azulzinho, por 25 vermelhinho que tá sendo aplicado no cabo de aço. E aí, provavelmente vai cair na sua prova alguma coisa nesse estilo, então pode ficar preparado porque é isso aí que a gente quer, elevador balístico. Não, é uma brincadeira, a gente sabe que nessa matéria não tem prova. Vamos continuar. Tipicamente no elevador, a gente costuma chamar o lado do cabo de aço que está conectado na polia do motor de lado móvel. Lembrando, o cabo de aço aqui é um só, mas é só uma questão de nomenclatura. E o cabo de aço que está fixo em alguma parede, em alguma estrutura da organização, ou até na estrutura de sustentação do próprio elevador, a gente chama isso de cabo de aço no lado fixo. Tem um material bem interessante da ThyssenKrupp que trata sobre um vídeo simples e algumas explicações sobre como é que funciona um elevador, mas um elevador de passageiros. Ele guarda uma série de similaridades com os elevadores de carga que a gente vai estudar e vai projetar aqui na sala de aula. Então fica como uma recomendação de vocês pesquisarem alguma coisa para entender o princípio básico dos principais subsistemas, só que de um elevador de passageiro, a gente pode fazer algumas analogias com os elevadores de carga. É importante comentar com vocês que tem uma série de normas que são utilizadas para o projeto de elevadores. E eu quero citar algumas delas aqui. Por exemplo, uma norma da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, toda vez que tenha uma norma publicada pela ABNT, virá com esse prefixo de NBR. O número dela é 8400 e a gente tem aqui uma versão da norma. Essa norma, por exemplo, é de 2019 e ela é chamada
e a parte 1, não é versão, me desculpem, é a parte 1 dela. A parte 1 trata de equipamentos de elevação e movimentação de carga. Essa norma, ela chama, né, ela usa uma série de normas auxiliares que estão descritas aí no próprio corpo dessa norma. E por uma coincidência, eu leciono essa disciplina no 10º ciclo da engenharia mecânica do diurno ou também no 12º ciclo da engenharia mecânica do noturno, que é uma disciplina chamada Sistemas de Movimentação e Transporte de Cargas. Então a gente usa, parte do curso é baseado quase que integralmente nessa norma. E tem a outra, a ABNT-NBR 14712, que trata de elevadores elétricos e hidráulicos, ou seja, como recomendação de consulta técnica para poder aumentar a educação técnica das engenheiras e dos engenheiros, eu recomendo a leitura dessas normas aqui. Para o projeto desse semestre, a gente vai fazer uma série de simplificações e alterações para acomodar as dificuldades e o tempo disponível que a gente tem. Então, por exemplo, tipicamente, os elevadores tradicionais não possuem carretel e também não usam polias trapezoidais. A gente incluiu esses elementos no projeto desse semestre para substituir elementos que são mais complexos, que normalmente são usados em elevadores de carga desse estilo. E também a ideia foi fazer algumas alterações para forçar que vocês usem teorias de elementos de máquinas 1 e elementos de máquinas 2 e associar com o método dos elementos finitos que vocês aprenderam em semestres anteriores. Então, por isso que a gente fez essas alterações. De tal maneira que o edital do projeto que está publicado tem uma explicação explicitando claramente que o projeto será feito baseado em 3 subsistemas principais. O primeiro deles, o sistema de transmissão. Depois, fazer o projeto da caixa do elevador, que em elevadores de passageiro a gente chama de cabina. E também fazer o projeto da estrutura de sustentação. De tal maneira que é muito importante deixar claro que para o projeto desse semestre, portas, sistema de freio de emergência e sistema de contrapeso não estão excluídos. E isso não quer dizer que esses elementos não sejam importantes no projeto de um elevador. Ao contrário, eles são fundamentais. Então, na sequência, eu vou mostrar quais são os sistemas de transmissão utilizados no elevador de carga que a gente vai usar como modelo para o projeto desse semestre.